Evangelho é seriedade, querido. Eu aprendi a respeitar crente. Vou lhe dizer por quê. Eu lhe disse no começo que eu me preparei para o mundo. Faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu, atirador de elite, fui segurança do Papa João Paulo II, segurança do ministro do exército. Eu me considerado o maior homem da face da terra, bom em tudo que eu fazia. Foi injetado nas minhas veias que crente era a escória da sociedade, que eu não deveria nem passar em frente a uma igreja evangélica, ou tampouco ter contato com o crente. E no quartel, quando instrutor de educação física, eu sabia que tinha uns irmãozinhos recruta novo. Eu fazia: você vai comer o pão que o diabo amassou. E deu só de olho em mim. Aleluia. Até que um dia, para Natal transferido, e conheci a irmã Dalvanira, minha esposa. Tive um aluno de academia chamado Flávio Luiz de Barros Lima, que foi meu amigo, meu braço direito. Nos tornamos íntimos. E um dia, saindo com ele, a minha noiva e ele, a namorada dele, nós partimos para uma festa mundana. E o mesmo caminho ele se lembrou que havia se encontrado com um sargento da aeronáutica chamado Deusdete, que era pastor da Igreja de Cristo de Parnamirim. E havia um culto alusivo ao Dia dos Namorados. E Flávio, dentro do carro, disse: Robson, eu sei que você não gosta de crente, mas me permita assistir o culto nesta noite. Eu não sei porquê. E com muita relutância eu fui. Parei o carro do outro lado da rua. Entrou Flávio, a namorada dele, e a minha noiva olhou e falou: eu posso? E eu falei: vá, cuidado, vigie. E fiquei lá do lado de fora. Sempre cuidei do meu corpo, sempre fui grandão. E eu lá de pé. E aquele pastor começou a pregar desse tamaninho. E lá de dentro ele começou a me afrontar: você, negão, que se julga o grande, bom de briga, bom de tudo, de tiro, o meu Deus é maior do que você. E lá fora eu olhava para um lado e para o outro, falei: vou só ter eu aqui de negão. E foi me dando uma ira. E eu falei: quando esse pastor sair, eu pego ele. E para completar a minha ira, na hora do apelo, o meu melhor amigo corre lá para frente. Flávio aceitou a Jesus aos prantos. Minha noiva sai do culto, chega lá no carro, diz: filho, deixa eu aceitar Jesus. E eu disse para ela: pode ir, mas o noivado termina aqui e agora. E ela, muito prudente, ficou do meu lado, segurou minha mão e chorava. Terminou o culto, Flávio veio lá de dentro chorando. Olhou para mim, quis me abraçar, eu empurrei ele. Falei: escute aqui, pode tratar de ir a pé para casa, porque crente não anda no meu carro. Ele olhou para mim e disse: não tem problema, eu perco o amigo, mas eu não deixo Jesus por tua causa. Aleluia. Diga para o teu irmão: é sério. Fizeram eu entrar no carro à força, porque eu queria pegar o pastor.
Nunca levei desaforo para casa. Nunca apanhei de ninguém. Porque eu fui criado na academia militar para ser bom, para dar minha vida pelos outros. E o meu avô, que era major da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com 2,10 metros de altura, dizia: se apanhar lá fora, chegar aqui apanha de novo. Preciso pegar esse pastor. Minha noiva me dobrou e botou dentro do carro e eu fui embora. Flávio foi a pé para casa. Casei. Flávio passava por mim nas ruas e dizia: Robson! E eu virava a cara. Ele gritava e eu gritava para ele: eu não falo com crente. E ele dizia: não tem problema, eu estou orando por você. E eu dizia: tempo perdido. Casei. 1 ano e pouco de casamento. Tive que viajar a Brasília. E deixei o carro em casa com a irmã da Alvanira. Saí pelas ruas a pé, uma noite chuvosa. E de longe, na parada de ônibus, eu avistei uma irmã e a sua filhinha Ana Luísa, de 7 anos de idade. E quando eu cheguei debaixo daquela marquise e coloquei a bolsa ainda todo molhado, aquela menininha agasalhadazinha se levantou, olhou para sua mãe e disse: mamãe, o homem acabou de chegar. E eu olhei, ele: não estou entendendo. Mas me veio um sentimento no coração: este negócio é de crente. Aquela menina, 7 anos, pastor, veio andando até mim e falou: bom dia, moço. Falei: bom dia. Moço, você não me conhece. Eu sou uma criança, nem me conheço. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu falei: não, o meu Deus tem um recado para você. Olhei para ela e falei: olha, não venha com história de crente para mim. Bem que dizem que crente não tem o que fazer, é um bando de desocupado. E a irmã Maria se levantou e foi até mim e falou: moço, tenha calma. Meu esposo é militar que nem você, está de serviço hoje. E esta menina que você está vendo acordou de 2 horas da manhã, foi ao meu quarto e disse: mamãe, te levanta, porque eu preciso ir na parada de ônibus dos blocos, porque vai chegar um homem lá que se julga grande e poderoso, e Deus tem uma palavra para ele. Aleluia! Você pode levantar a tua mão, meu filho, e abrir a tua boca aí e mandar glória, 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 glória para Ele. Aleluia! Aleluia! Naquele dia aquela menininha olhou para mim e falou: olha, o meu Deus manda te dizer que vai lhe quebrar. E me veio um sentimento: homem nenhum nunca me quebrou, imagine o teu Deus. Que é dele, que ninguém o vê. E ela olhou para mim e falou: vamos ver. Viajei, passei 8 dias, cheguei. Quando a Alvanira preparou aquela janta e eu sentei à mesa, comecei a conversar com ela e contei para ela: filha, naquele dia que eu saí daqui eu me encontrei com uma crente. E ela se interessou pelo assunto imediatamente e sentou e falou: o que foi que ela disse? E eu olhei para ela e falei: que interesse é esse? E ela disse: nada, filho, diga só o que ela disse. Não, ela chegou lá com a lorota que o Deus dela vai me quebrar. E a minha esposa se levantou, passou a mão na minha cabeça e falou: filho, tenha cuidado. E eu me levantei, tirei a mão dela e falei: o que é isso?
E ela falou: eu ouvi dizer que o Deus dos crentes vela para cumprir com a sua palavra. Tenha cuidado. Eu preciso lhe entregar esta mensagem desta noite. Seis meses se passaram, nada. Marcaram uma viagem para mim, de segurança do general em Brasília. Eu vim ser segurança do general do estado de Natal. Ele foi a Brasília aquele dia, estava marcado para ir aquele dia. E eu saí de casa novamente às 4 horas da manhã. E como eu ia viajar, eu sempre deixava o carro. Quando eu viajava, ia de ônibus até o quartel. Do quartel pegava o general, pegávamos um avião e íamos embora. Saí de casa aquele dia. E quando eu vou chegando na mesma parada, eu paro e olho e diz: não acredito. Lá estava a irmã Maria e Ana Luísa, 7 aninhos. Parei e veio um sentimento: eu vou chegar lá e ela vai dizer que o Deus dela tem um recado para mim. Quer ver? Parei um pouco, analisei as saídas estratégicas. Não achei. Tem que ir para lá. Passei a bolsa para a mão esquerda e fechei a direita. E fui andando e pensando: se ela se levantar hoje, eu dou um cascudo nela. E o diabo aproveitou a brecha e começou: bata nela. E fui chegando, entrei debaixo da marquise, botei a bolsa, nem olhei lá para o lado direito. Quando eu botei a bolsa, olhei de rabo de olho. Ana Luísa se levantou, olhou para a mãe dela e falou: mamãe, o homem chegou. Virei definitivamente para ela com a mão fechada. E quando eu virei, ela veio andando, segurou na minha farda e me abaixou. Pegou a pontinha do dedo dela e fez assim no meu nariz. E eu lá olhando sem entender nada. Sabe por que ela fez isso? Ela andava com a arca. Ela passou alguns minutos fazendo assim no meu nariz. E eu lá desse tamanho, curvado, com a mão fechada, e comecei a pensar: ninguém nunca fez isso comigo. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou ficando frouxo? Ela parou, segurou com as duas mãozinhas e com a face dela bem pregada na minha, falou assim: está pensando que eu sou o quê? Responda, rapaz! E eu parado: nada não. Você está pensando que eu sou peteca do diabo? Para que tu venha lá de baixo e venha dizendo no teu pensamento: se ela se levantar eu vou bater nela. Bata se tu é homem. Ela me soltou e me empurrou e dizia: vai bater. E eu olhei e falei: se eu bater, o que acontece? E naquele dia ela disse: o meu Deus não apenas te quebra, Ele te mata. Porque eu não sou peteca do diabo não, moço. Eu sou cidadão do céu, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Me respeite.
Da nama sobre a candefá. Fiquei calminho, pastor. Aí ele olhou para mim e falou: olha, eu tenho um recado do meu Deus para você. Hoje, Ele manda dizer que é hoje, não passa de hoje. Ele vai lhe quebrar. E eu olhei para ele e falei: quebra nada. Torna a lhe perguntar, menina, cadê ele? Aonde ele está que ninguém nunca ouviu? O ônibus parou, peguei a bolsa e dei as costas e ela gritou: ei! E eu olhei, ela falou: a paz do Senhor. E eu falei: nunca. E ela disse: vamos ver. Eita. Diga para o teu irmão: não perca a tua intimidade com Deus. Oh, aleluia. Deus vai te abençoar, filho. E me permita lhe dizer que até os teus familiares irão ficar confundidos com tão grande bênção que Deus vai lhe dar. Te prepare, já foste humilhada demais. Chegou o dia de Deus te abençoar. Assim diz o Senhor. Xanama não me acanafá. Andei de faço comandou bianá. Eita. Naquele dia, cheguei ao quartel e logo na portaria, o soldado me informou: senhor, a viagem foi cancelada. Tudo bem. 6h30, fui pegar o general em sua casa, trouxe para o quartel. Começou o expediente, 7 horas. Dia normal. Nove e meia sobe o comandante da polícia do exército. Pede permissão para falar com o general. Estava havendo uma apresentação de obstáculos com alvo no 16º Batalhão de Infantaria. E o rapaz que fazia Cabo Torres havia se machucado. E para não decepcionar o público que estava lá, ele disse: general, só existem 2 pessoas no Rio Grande do Norte que fazem isso: o Torres e o Viana. Libera ele. O general me chamou: você quer ir? Vou. Me preparei, peguei meu armamento, comecei a pista. Cada obstáculo que eu pulava, cada alvo que eu acertava, que as pessoas batiam palma, eu dizia no meu ego: eu sou bom, eu sou grande, porque eu estudei para isso. Penúltimo obstáculo, um obstáculo chamado bandeira.
que vai de 8 a 8,5 metros a 9 de altura. Você sobe, desce pelo outro lado, e os 2 últimos degraus você pula, rola e segue em frente. E desde os 14 anos na academia militar, eu sempre subia, pulava lá de cima, caía, rolava e continuava. Nunca deu errado. Naquele dia, parti para ela. Quando eu subi, que eu passei a perna para pular, eu vi uma mão aparecer. E esta mão me tocou. E eu acordei de 4:30 da tarde no Hospital do Exército. Papai, mamãe, minha esposa, general, comandante da polícia, diretor do hospital e alguns médicos. Quando eu acordei, fizeram uma bateria de exames. Mamãe chorava, papai dizia: tenha calma. E eu lá deitado na cama sem entender nada do que estava acontecendo. Minha esposa veio e segurou na minha mão. O médico olhou para o general e falou: posso falar a verdade para ele? O general: pode, não tem mais jeito. Ele falou: Robson, você lembra do que você estava fazendo? Eu falei: lembro. Estava na pista de obstáculo. Eu lembro que eu subi a bandeira e passei a perna, e parece-me que eu vi uma mão. E o médico falou: eu não sei se você viu uma mão ou deixou de ver. Eu sei que você caiu de costa no chão e quebrou a sua coluna em 3 partes. Você nunca mais vai andar, rapaz. Pela primeira vez na vida eu chorei. Chorei. Minha esposa chegou e falou: foi, o que foi? Por que você está chorando? E eu disse para ela: filha, eu me encontrei com aquela crentezinha. Ela disse que hoje, não passava de hoje, o Deus dela ia me quebrar. Filha, não é que o homem me quebrou. Eu pensei que ela ia me consolar. Ela se afastou, se ajoelhou e levou a mão para o céu e disse: glória a Deus. Não entendi nada. Deixa eu encurtar aqui. Foram 2 anos de cadeira de roda. 2 anos sendo ajudado pelos outros, com traumas que invadiu você, dizendo: eu nasci normal, estudei nas melhores escolas, me formei, e esse cara chega aí agora e me quebra. Que Deus é esse que é amor? Será que não podia ter vindo de outra forma? E um dia, minha esposa não foi me visitar, e eu murmurei mais uma vez: pronto, até a mulher que eu amo me abandonou. Segunda-feira, ela entrou na enfermaria com um casal de crente, diácono Queiroz e a irmã Francineuda, sua esposa. E quando ela entrou, eu olhei de rabo de olho, perdi todos os movimentos, e eu falei: não acredito. Quer ver? Ela vai dizer que é crente. E ela chegou para mim e falou: filho, eu ontem aceitei a Jesus. E eu arregalei os olhos, eu falei: eu ontem não vim lhe visitar. E eu fui para um congresso de jovens, a UMADEP, do campo de Parnamirim, onde tínhamos o pastor Raimundo João de Santana. E uma tarde de avivamento, quando foi dada a mensagem, eu corri para frente. E quando eu cheguei lá, o pastor Raimundo se levantou e falou: mulher, não te preocupa com teu esposo que está naquele leito de hospital. Deus vai dar uma coluna nova a ele, e vai levantar e dar o ministério nas mãos dele. E quando ela disse aquilo, eu levantei e falei: eu quero aceitar ele. Não nasci burro, né? Eu quero. Eu pensei que ele ia me levantar no outro dia, foi nada. Pensaram comigo, passaram o dia, eu tinha livre acesso no hospital, entrada e saída. Naquele dia o irmão Canidade ia embora
frisou várias vezes: ore a Deus, converse com Ele, que Ele vai ter intimidade contigo. Leia a Bíblia, rapaz, porque lá está a fonte da tua vida. Lá está o manual para fugir do pecado. Lá está a essência de tudo quanto você vai precisar daqui para diante. E foi embora. 6 horas da noite eu fiz a minha primeira oração como novo decidido. E eu falei: Deus, já deu para saber que tu tem palavra. Primeira coisa que eu aprendi: tu fala e cumpre. Olha, Deus, o irmão falou aí que eu tenho que te conhecer, e para te conhecer eu tenho que ler a palavra. Deus, eu estou aqui tetraplégico, eu não mexo nada, e nem Bíblia eu tenho. Eu falei: Deus, se tu me amas mesmo, deixa de fazer 2 pedidos apenas. Me dá uma Bíblia ainda hoje, e envia alguém para ler essa Bíblia para mim quando eu estiver aqui internado. Amém. 8 horas da noite, o enfermeiro bate na porta do meu quarto: com licença, senhor. Entra. Pacote na mão dele. Ele disse: olha, permita a pergunta, o senhor agora é crente? E eu falei: sou. Ninguém acreditava que Robson dos Santos Viana ia se converter um dia. Eu sou crente. Eu fiquei um pouco confuso, porque parou uma irmã aí num carro aí à frente agora, e foi à recepção e falou: deixa isso aqui no quarto número 7 e entrega ao irmão Robson Viana. E eu falei: irmão Robson Viana, crente? É ruim. E eu falei: deixa de conversa, abre o pacote. E ele abriu. E ele falou: é uma Bíblia. E eu chorei pela segunda vez. Falei: está parecendo que ele me ama. Dez horas da noite, apaga-se as luzes. Ele colocou a Bíblia dentro da escrivaninha, do lado da minha cama. 11h45 da noite, abre-se a porta do meu quarto. Com licença. Olha, o hospital está lotado, e chegou um soldado aí chamado Felipe. Ele levou um tiro no abdômen, não tem onde ele ficar. Tem uma cama aí no seu quarto, deixa a gente colocar ele aí, e amanhã o diretor vai saber onde a gente coloca ele. E eu falei: tudo bem. Colocaram o Felipe lá, apagaram as luzes, e eu fiquei olhando para o relógio fosforescente da parede. 5 para meia-noite. Felipe começou a gemer, e eu olhei de rápido de olho. Ele começou a se levantar, ficou do meu lado, olhou dentro dos meus olhos, abriu a escrivaninha, pegou a Bíblia, segurou na minha mão e falou: a paz do Senhor. E eu arregalei os olhos e falou: olha, Deus concedeu que eu levasse um tiro para vir ler a Bíblia para você, como você pediu. E por 6 meses Felipe leu a Bíblia para mim dentro daquele hospital. O médico olhava e dizia: como é que pode um tiro sem risco de vida? Esse menino não fica bom. E Felipe olhava para mim e dizia: só nós dois entendemos. E eu dizia: agora, como crente pentecostal, é verdade. Podia dizer que Jonas engoliu a baleia, que eu estava dizendo é verdade. Estava crendo agora em tudo. Fica de pé comigo.
Aleluia. Feche teus olhos. Aleluia. Oh, faça um pedido a Ele nesta noite. Aleluia. Ezequiel vê a voz de Deus ser dirigida ao homem que estava com o tinteiro nas mãos. E a voz dizia: sai pela terra agora e marca com um sinal na testa a todos os homens que ainda choram, que ainda gemem, que ainda se afastam do pecado. E ele voltou e disse: pronto, Deus, já marquei. E aos 6 anjos a voz dizia: saem pela terra agora e matai a todos quantos vocês encontrarem que não tiverem um sinal em suas testas, porque significará que eles perderam a comunhão comigo, perderam a sua sensibilidade em sentir a minha presença. Mas sabe o que chamou a atenção de Ezequiel? Foi o versículo 11, que Deus falou: começai pelo meu santuário. Tem que começar daqui de dentro. Eu não sei o que lhe levou a perder a presença da arca de Deus sobre a tua vida. Eu não sei o que lhe levou a viver este evangelho fantasiado, raquítico, mesquinho em que você está vivendo. A matança deveria começar no santuário. Não podemos viver indiferentes ao problema do pecado. Não podemos ser frouxos e negligentes. Nem sempre os poupados hoje são os melhores amanhã. Deus me traz aqui nesta noite, mudando todo o meu esforço para te dizer que evangelho é coisa séria. Feche os teus olhos. Desça do degrau em que você está. Você está pensando que o quê? Que o teu curso de bacharelado, que o teu último grau de dízimo vai te dar acesso ao trono? Não! Você está pensando que o teu apadrinhamento, que o nome da tua família te dá livre acesso a ter intimidade com Ele? Não! Está pensando que Deus não está lhe vendo, homem? Quando você se sente superior aos outros. Se pudesse, você pediria que estendesse um tapete vermelho lá da porta para cá, para que você passasse pensando que é a estrela do momento. Desça e aprenda que a única estrela que brilha aqui se chama Jesus de Nazaré.
A Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. Sobre a tenda de Cabaná. Te prepare, porque o meu Deus me diz nesta noite que vai te devolver aquilo que lhe tomaram, aquilo que lhe roubaram. A arca vai voltar para perto de você. Sui cobras tem que amefa. Respeite o teu irmão quando ele pecar. Trate dele, cuide dele. Não te preocupa com o que vai acontecer aqui nesta noite. Ei, chamando raço. Andai de braço e te canta nerebia sobre a menefa. Que te crite cubianto bia tu fome ane. Canada naba surda de biachobra na. Nurubia sobre anteico. Naisha na boura. Nuro acho minha no gasto minha devanai. A arca vai chegar tão perto de você como tu nunca sentiste na tua vida em todo este tempo. Te prepare. Porque chegou o tempo de eu, o Senhor, fazer milagre através de ti. Guarde esta data e te prepare para o convite que vai vir. Diga assim: porque eu estou no negócio. Assim diz o Senhor. Xanamana.